Olá, boa tarde a todas e todos. Pedindo desculpa pelo ligeiro atraso aqui, por conta de problemas técnicos. Mas para nós é uma grande satisfação, uma grande honra receber aqui a professora Carmen Feijó, da Universidade Federal Fluminense, nessa atividade que inaugura oficialmente aqui nossas atividades da pós-graduação, né? E para a gente essa satisfação é dupla. Primeiro pela estatura intelectual e pessoal também, né, da professora Carmen, das economistas mais relevantes no cenário econômico brasileiro, mas que não se limita apenas às contribuições acadêmicas, né, em áreas muito diversas, né, em economia macroeconômica, economia industrial, microeconomia, enfim, é uma economia bastante eclética, mas que também teve um trabalho, e continua tendo, né, um trabalho, digamos assim, institucional pela ciência econômica brasileira também muito importante, né? Eu destacaria, por exemplo, a passagem dela pela ANPEC, né, uma gestão, né, bastante importante, e além disso também foi coordenadora de área da CAPES, também num momento muito delicado, né, um momento muito importante ali dos debates, dos rumos da pós-graduação em economia, né? Então, quer dizer, além do aspecto acadêmico, né, tem essa dedicação institucional para a ciência econômica brasileira, que eu acho extremamente relevante, e além, obviamente, né, de ser uma grande amiga aí, né, parceira aí de vários momentos aí nesses encontros institucionais e acadêmicos. Então, enfim, gostaria de expressar aqui minha satisfação como diretor de estudo de economia, obviamente, mas também como pessoa, né, que acompanha a Carmen aí, nas suas várias atividades, sempre realizando tudo com muita eficiência, né, e com muita, assim, fugir a palavra, muita excelência. Talvez esse seja o termo mais correto. Tá? Vou passar para o Paulo também, para ele falar umas breves palavras de abertura, para depois passar para a professora Carmen. Bom, muito boa tarde a todas e todos. É um prazer ter vocês aqui e agradecer enormemente a presença da professora Carmen Feijó. É um prazer tê-la aqui. A gente já recebeu a professora Carmen inúmeras vezes aqui no Instituto. É uma frequentadora e nos ajudou em várias ocasiões, já participou de bancas de dissertação, de doutorado, concursos, atividades de pesquisa conjuntas aqui. E eu queria destacar, sobretudo para quem depois vai nos ver pela internet, a professora Carmen Feijó, um pouquinho da trajetória, muito rapidamente. Ela fez graduação na UFRJ, na economia, depois ela fez um mestrado em economia na Federal do Rio de Janeiro. Hoje ela é professora da Fluminense, fez um doutorado na University College London. Muito bem. Se vocês olharem o lado da professora, vocês vão ficar admirados, porque ela tem uma quantidade prodigiosa de artigos científicos em prestigiosas revistas nacionais e internacionais, capítulos de livro, organizou livros, coletâneas, uma quantidade de pesquisas muito grande e orientou muita gente no mestrado, no doutorado, na iniciação científica. Então, as credenciais acadêmicas são gigantescas. Mas eu queria, como aproveitando a oportunidade que o Sérgio já sugeriu, dizer para vocês de um outro papel muito relevante, para além desse papel, né, no campo da macroeconomia, sobretudo pós-keynesiana, desenvolvimento econômico, crescimento econômico, e também atividades de economia industrial, microeconomia. Mas é o papel da professora Carmen do ponto de vista institucional. Então, vou destacar aqui dois momentos. Né? Por favor, a secretária executiva da ANPEC. Para quem não sabe, a Secretaria Executiva da ANPEC, na verdade, é a presidência da ANPEC. A gente chama de Secretaria Executiva. E ela foi, a ANPEC, muitos que estão aqui, né, que estão chegando, mestrado, doutorado, a ANPEC não é apenas um órgão que faz uma prova nacional.
de todos os economistas que querem fazer pós-graduação são submetidos. Ela também tem um papel estratégico a partir de um conselho deliberativo que reúne coordenadores de economia de todo o país, um conjunto importante de deliberações e discussões que dizem respeito aos rumos da pós-graduação no país. Tá? Além de organizar o principal congresso de economia, que é o Congresso da FEC, cujas decisões do secretário executivo são cruciais para a definição de quem vai administrar a aula magna, qual que é o perfil das comissões científicas, numa tentativa, e a professora Carmen teve muito sucesso no momento em que foi essa produção, uma tentativa que para ela é muito importante, de guardar o pluralismo dentro da ciência econômica, ou seja, o frutífero debate de ideias entre governos e economistas que têm visões muito divergentes. Né? Essa é uma marca importante do pensamento econômico nacional. A gente tem várias correntes, abordagens, vertentes, e todas elas, em conjunto, numa discussão frutífera e respeitosa, podem apontar, e eu acho que esse é o aspecto essencial, rumos para a transformação econômica, política e social do país. Um outro momento significativo foi na coordenação diária da CAPES. A coordenação diária, para vocês terem uma ideia, é aquela que depois vai, logo mais, definir, né, qual que é a nota que teremos na avaliação nacional dos nossos cursos aqui de economia, né, o desenvolvimento econômico e economia. A Carmen teve uma importância muito grande no momento de grandes embates. E o que eu queria registrar aqui, eu participei do Conselho Deliberativo, é que a Carmen tem uma disposição muito incrível para o diálogo. Ela é uma interlocutora incrível, com uma atenção e uma escuta muito especiais e uma capacidade argumentativa, embora vocês vão ver, ela é uma doçura como pessoa, mas tem uma energia impressionante e uma capacidade de convencimento que eu poucas vezes vi em momentos de grande embate. Estava lá, a gente ficava, o que será que ela vai fazer? E aí ela tinha uma saída, mas era uma saída belíssima, uma saída conciliatória. Em embates que vocês podem imaginar podem ser bem difíceis, né, do ponto de vista de divergências grandes, né, do ponto de vista político, do ponto de vista do pensamento. Então, queria registrar a importância da Carmen e a gratidão que a gente tem por toda a atuação que ela teve e continua a ter. E ainda mais vai nos brindar uma palestra aqui que eu estou absolutamente espantado, porque a gente vai discutir a política macroeconômica aqui, se é possível conciliá-la com a gestão ambiental. Então, vamos dizer o que a professora Carmen preparou para a gente aqui. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Bom, muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Tenho palavras aqui para agradecer o convite, essas generosas palavras em relação à minha trajetória, exagerado um pouco, mas tudo é bom ouvir, a gente fica com uma autoestima mais elevada. Muito obrigada mesmo. É uma honra para mim estar aqui no Instituto de Economia. Foi uma honra receber esse convite da Ana Rosa, ao Paulo. E eu quase, a Unicamp é minha alma mater, porque eu fiz o concurso para o mestrado na Unicamp, quando esse mestrado estava começando, acho que eu seria da terceira turma, mais ou menos, e por uma razão assim, pessoal, na época, eu acabei optando por continuar no Rio de Janeiro e não vir para cá. Mas eu me lembro de ter feito até uma entrevista com o Luciano Coutinho, que na época era o coordenador do mestrado. E, então, quer dizer, por pouco, a Unicamp não é a minha alma mater, mas, de qualquer forma, eu me sinto muito próxima do Instituto de Economia, da Escola de Campinas, então é uma honra para mim estar aqui hoje proferindo essa palestra. E o tema que eu procurei desenvolver, que eu vou procurar desenvolver com vocês, é trazer uma discussão sobre macroeconomia e crise climática. Né? E, quer dizer, e a minha provocação é no sentido até que ponto, né, a macroeconomia convencional ela está preparada, ela está equipada
para absorver os desafios da crise climática, né? E, obviamente, a crise climática, porque esse é o maior desafio das economias modernas no século XXI. Então, eu acho que, e eu coloco isso como uma agenda de pesquisa, porque eu acho que é uma agenda que está sendo construída, né? E eu acho que o macroeconomista ele tem que levar em consideração, né, vocês que estão começando agora, né, a pesquisa de vocês, os cursos, e atentos à questão dos desafios, né, que a questão climática ela coloca para a teoria econômica e, em particular, para a macroeconomia. Como vocês vão ver, a macroeconomia, tardiamente, ela absorve, né, essa preocupação ambiental. Bom, então, acho que eu preparei os slides. Como é que eu faço para passar os slides? Então tá, pode passar o primeiro. Bom, então o tema da aula seria esse? Bom, então o primeiro seria esse. Não, eu não vou me alongar com a questão da crise climática particularmente, porque não é um tema que eu saiba muito, mas eu vou só citar que esse painel intergovernamental de mudança climática, que é uma referência, já reconhece, né, que a crise climática é resultado da ação humana, e ela tem pelo menos 3 dimensões, que é a energética, que acho que é até a mais debatida, né, a degradação dos ecossistemas, e a questão social, porque a crise climática ela vai ter efeitos sociais dramáticos, né, porque os impactos da crise eles são desigualmente distribuídos entre regiões, setores, entre, né, grupos sociais. Mais um, por favor. Bom, esse é o único gráfico que eu vou mostrar, eu acho que ele é bastante conhecido, mas é só para fixar que a crise climática ela já está se manifestando, né? E isso implica que, possivelmente, as projeções são de que, até o final do século, a temperatura média do planeta deva aumentar em 3 graus. E isso, então, vai provocar desastres climáticos que vão se tornar cada vez mais intensos, né? E o que o slide mostra é que, desde 1850, você tem um aumento médio da temperatura da Terra, isso é acelerado pela Revolução Industrial. Se, por um lado, você, né, junto com a Revolução Industrial, você tem um avanço muito grande do progresso técnico, né, que permite melhoria do padrão de vida, aumento da população, redução de fome, mas, por outro lado, também implica você expandir muito as emissões de gases de efeito estufa pelo uso crescente de combustíveis fósseis, além, né, de toda a erosão da biodiversidade. Então, a crise climática é resultado da ação humana, né, pelo padrão de consumo e pelo padrão de produção atual. Então, nesse contexto, a gente pode perguntar o que as políticas econômicas, em particular as políticas macroeconômicas, elas podem fazer para mitigar isso, ou até que ponto elas podem ter acentuado os problemas ambientais. Então, especificamente, né, hoje, o protagonismo na política econômica, macroeconômica, é na política monetária, e essa política, como interfere no preço dos ativos e nos retornos, né, nas taxas de retorno desses ativos, claramente ela influencia a alocação de recursos, né, a alocação de capital. Isso tem sido, em grande medida, em favor, né, daquelas atividades que são intensivas em carbono. E, dado esse padrão, isso dificulta, né, projetos de descarbonização, como são colocados pela necessidade de você fazer a transição climática. Então, eu queria apresentar o roteiro da minha apresentação. Então, brevemente, né, o que eu vou tentar mostrar, eu vou começar mostrando a dificuldade que você tem de incorporar a questão ambiental no corpo da macroeconomia convencional. Isso porque ela parte da microfundamentação do comportamento do agente econômico. É claro que, né, na sequência, eu vou apresentar uma visão alternativa a essa visão convencional, e aí eu vou puxar, né, pela teoria do Keynes, pela teoria pós-keynesiana. Na sequência,
vou buscar trazer uma discussão sobre a política econômica, porque esse é o problema, quer dizer, você tem uma política econômica que pode estar reforçando, né, o padrão de deterioração das condições ambientais e com dificuldade de contrabalançar essa tendência, né? Isso vai ser baseado, então, no modelo do consenso macroeconômico. E, por fim, eu vou levantar uma questão, rapidamente, que é uma agenda que eu gostaria de estar desenvolvendo, que eu estou desenvolvendo, que é pensar que, se você pensa em sustentabilidade, né, de uma forma significativa, você precisa de uma nova convenção de desenvolvimento, né, uma convenção que seja alternativa à convenção do modelo do consenso, que é uma convenção liberal. Mais um slide, por favor. Então, eu vou iniciar, muito brevemente, apresentando alguns fundamentos que eu quero destacar desse pensamento que fundamenta, né, o pensamento macroeconômico. Então, para argumentar que ele apresenta problemas, né, para você incorporar a questão ambiental como prescrita, né, como descrita nos acordos internacionais, né, das invenções desses protocolos internacionais. Então, começa que esse modelo ele é construído, né, sobre uma base microeconômica. Isso implica você assumir a existência de um agente representativo. Esse agente é o único consumidor, trabalhador, proprietário e imortal, né? E a função dele é maximizar a sua função, utilidade. Por hipótese, esse agente vai tomar suas decisões com base em expectativas racionais e se supõe um ambiente institucional, né, e tecnológico que vai favorecer a livre formação de preço e orientação de decisões maximizadoras, né? Então, você vai pressupor que esse agente representativo ele vai ter informações suficientes na hora que ele tem que tomar suas decisões para formular suas estratégias de acordo com as suas preferências. Então, você vai partir do pressuposto que a informação disponível ela vai ser adequada, suficiente para guiar as decisões individuais, e essas decisões elas são, por definição, maximizadoras, porque isso seria, né, a busca desse agente representativo, e isso vai levar ao melhor resultado agregado. Obviamente, eu estou supondo ausência de imperfeições e questões de mercado. Então, esse consumidor representativo ele tem que maximizar uma função de utilidade sobre uma restrição orçamentária. E daí você teria uma função de demanda desse consumidor que pode ser projetada e vai ser a base para você projetar a demanda agregada da economia. Então, você parte, né, pro agregado a partir da descrição, né, de um comportamento lógico, racional, né, com essas hipóteses simplificadoras, e com isso você garante um resultado. Então, esse mundo realizado só pode gerar um resultado que a economia caminhando, né, etc., para o equilíbrio e para o equilíbrio de longo prazo. Bom, mas quando eu penso em introduzir a questão ambiental, né, essa ameaça, quer dizer, como que a ação humana está gerando esses desequilíbrios, está acelerando os desequilíbrios ambientais, essa hipótese macroeconômica, essas hipóteses, né, da construção desse modelo, elas são frágeis, né? Porque eu não posso deduzir o comportamento agregado a partir de regras individuais, né? Então, ignorando que os agentes econômicos são heterogêneos e eles têm conflitos de interesse, eles também têm conflitos entre eles. Então, isso é uma simplificação muito perigosa na construção abstrata desse modelo. Então, obviamente, eu estou assumindo que os agentes econômicos são heterogêneos, eles vão ter diferentes preferências e objetivos, e por isso
quando você introduz políticas, né, voltadas para a preservação ambiental, né, e uso eficiente dos recursos, isso implica, em geral, aumento de custo, né, de produção e a sensibilidade dos agentes a essa realidade, ela pode ser diferenciada. Então, por exemplo, se eu introduzo uma diferenciação por renda, eu posso supor que aqueles indivíduos com baixa renda, eles vão estar menos propensos, né, a consumir produtos mais sustentáveis, porque isso vai ter um peso maior no seu orçamento, né? Também, se eu introduzo critérios para avaliar projetos de, por exemplo, eu posso reduzir a atratividade desses projetos. Aqui, os agentes, eles são voltados para mais incentivos, né, naturais, né, para os né. Outra coisa importante é que o foco da análise nesse pensamento, na construção desse arcabouço convencional, ele está na alocação de recursos escassos, né? Ou seja, a ciência econômica é definida como uma ciência puramente alocativa, que está focada na maximização da utilidade dos agentes diante das suas restrições. Então, essa definição eu estou baseando em Robbins, né, que define a ciência, a economia, como uma ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos que tem usos alternativos. Então, é importante sublinhar também essa hipótese de que eu posso trabalhar com substitutibilidade entre os recursos produtivos, porque isso acaba introduzindo a ideia de que eu posso substituir recursos naturais por uma composição de recursos de investimento em capital físico e capital humano. Então, isso é um pressuposto que está implícito nessa definição. É claro que as intervenções político-econômicas vão ser defendidas em função de você identificar falhas de mercado. Então, baixando um pouco o grau da abstração, você vai identificar que falhas de mercado, quando identificadas, elas demandam, né, ações de política. Agora, a questão é que, na ausência das falhas de mercado, a alocação de recursos via o sistema de preços e a livre concorrência produziria o melhor resultado agregado. Então, bom, é claro que nessa construção, a moeda tem um papel, né? A neutralidade da moeda. Então, mais um slide, por favor. Essa representação, eu tirei desse do rodapé pequenininho, que é também o BIS também reproduz, mostra que como que eu posso representar a relação da economia com o meio ambiente, com a sociedade. Então, uma forma de eu representar, isso é atribuído a uma abordagem de uma sustentabilidade fraca, é você supor que a economia é independente dessa esfera ambiental e da esfera social. Isso indica essa possibilidade de você substituir o capital natural por uma combinação de capital humano e capital físico. Certo? Então, mais um slide, por favor. Então, agora eu vou começar a tentar elaborar, né, o que seria uma visão alternativa. Quer dizer, então, se eu me afasto dessa construção do agente representativo, né, então eu vou para Keynes, né, e o Keynes observou que o resultado agregado ele não é igual à soma das partes. Ou seja, eu não posso supor o que é verdadeiro para um agente, ele também vai ser verdadeiro para todos os agentes, né? Então, a macroeconomia de Keynes, né, a macroeconomia fundada por Keynes, ela não é construída a partir de microfundamentos e também não se ocupa dos macrofundamentos da microeconomia, mas o que ela busca é você entender
essa relação entre a micro e a macro, ou seja, como que a microeconomia ela ajuda a esclarecer motivos, escolhas, estratégias, e a macroeconomia, as suas instituições, ajudam a você a entender o que é possibilidade agregado a essas estratégias formadas, né, no nível individual. Então, restrições reais, né, que são impostas, né, para você desenvolver as suas estratégias. Então, nesse sentido, a teoria de Keynes ela vai ser crítica desse individualismo atomista do agente representativo otimizador de suas preferências. E isso porque se assume que o agente ele vai formar as suas expectativas e essas expectativas elas podem ser desapontadas. Então, as expectativas que movem a ação dos agentes, elas são assumidas, né, que elas podem ser desapontadas. Então, isso porque essas expectativas elas vão ser formadas supondo, né, que existe uma incerteza em relação ao resultado que você possa obter. E o que eu acho mais interessante nesse raciocínio é o seguinte, é que meu agente econômico, ele é ciente de que ele pode ser desapontado, que as suas expectativas podem ser desapontadas. E essa consciência é que acaba tornando que o comportamento racional desse agente é um comportamento defensivo. Então, o agente racional, no contexto da teoria da macro do Keynes, é um agente defensivo, né? E eu ainda vou supor, né, que essa decisão sobre incerteza, que eu vou chamar de incerteza radical, ela vai assumir que a informação que é necessária para guiar a decisão do agente, ela primeiro pode não existir, tá certo? Porque o futuro ainda não foi criado. Mas porque o futuro é desconhecido. Mas, além disso, né, ela vai levar em consideração que ele também não pode ser conhecido, porque a decisão do agente ela também muda o contexto, tá certo? Então, esse contexto está sendo recriado, dependendo do tipo de decisão, implicitamente sobre as decisões que horizontes são mais transformadoras, né, desse contexto macroeconômico, isso altera, então, e é isso que vai tornar, então, essa conotação de incerteza radical, a informação que não existe porque o futuro é desconhecido, mas porque ele também está sendo construído à medida que os agentes, isoladamente, né, estão formando as suas estratégias. Então, a conclusão, obviamente, do modelo do Keynes, no curto prazo, é que as economias de mercado operam uma tendência de gerar o nível de demanda que é insuficiente, por isso elas podem operar abaixo do pleno emprego. Ou seja, não é, elas vão operar abaixo do pleno emprego não por rigidez de mercado, não por rigidez de preço, perdão, ou imperfeição de mercado, que, né, é normalmente utilizado como justificativa para essa conclusão de que o equilíbrio abaixo do pleno emprego, mas é sob a hipótese de como os agentes, né, racionais eles formam as suas expectativas, dado essa hipótese de incerteza fundamental. Então, com isso, né, é uma possibilidade de você gerar um resultado agregado onde recursos podem ficar ociosos por longos períodos de tempo, porque a preferência dos agentes, né, dado essa expectativa que eles têm em relação ao futuro, ela pode ser por se manterem líquidos, né? E aí a moeda ela vai entrar de uma forma substantiva nesse modelo keynesiano, ela não é neutra, né? Porque ela vai representar o refúgio, né, do agente quando defrontado
né, confrontado com essa situação de incerteza, com esse fato da vida, né? Não pode saber, não tem como saber, e não é por uma questão de técnica para obter mais informação. A informação não estaria disponível de qualquer forma, né? Então, a moeda vai afetar as escolhas reais, né? À medida que eu vou me afastando da ideia de que os agentes, pesquisadores, né, e com liberdade de fixação dos preços, né, para concorrência, você teria no mercado, né, o grande coordenador dos planos individuais. Na ausência dessa coordenação, né, centralizada dos planos individuais, eu não tenho como garantir o sucesso de cada decisão, de cada agente no tempo. Né? Então, o papel peculiar, isso é outro ponto que eu quero trazer, que a moeda vai desempenhar nas economias modernas, vai colocar também no centro dessa dinâmica macroeconômica a interação entre os agentes financeiros e não financeiros, tá certo? E aí, quer dizer, um autor, né, que avança a contribuição do Keynes, reconhecido, é o Minsky, né, porque ele vai dar esse lado, ele vai explicar essa dinâmica financeira, né, para esse modelo macroeconômico que o Keynes, essa visão macroeconômica que o Keynes desenvolve. Então, a macroeconomia de Keynes trata de analisar como resultado de decisões tomadas no nível microeconômico, elas vão ser acomodadas no nível agregado. E essa dinâmica ela vai ser explicada no modelo falar um pouquinho sobre isso, que é através dessa interação entre os agentes financeiros e não financeiros. Então, o sucesso, né, dos planos de cada agente individual não depende apenas da adequação da decisão de cada agente, mas também do comportamento dos outros agentes, e todos eles decidindo de forma isolada. Então, o contraponto ao agente representativo é que a macroeconomia de Keynes ela vai trabalhar com as falácias de composição. Então, a macroeconomia ela pode ser definida como sendo você reconhecer, né, as falácias de composição elas são relevantes. Né? E é justamente porque as restrições externas a abordagem mas elas são, na verdade, de todos os agentes, tá certo? Então, não depende apenas do individual. Então, posso ter mais um, por favor? Slides. Rapaz, está ali? Tá. Bom, então, eu vou seguir, né? Para trazer a ideia, para trazer essa ideia de que o elo de ligação entre os agentes econômicos na macroeconomia desse ano vão ser os contratos monetários e financeiros, né? E as economias modernas, então, elas vão tendem a desenvolver estruturas financeiras que vão se fragilizar à medida em que as expectativas podem ser desapontadas. E, à medida que essas expectativas são desapontadas, elas vão reforçando, né, expectativas mais negativas para o futuro. Da mesma forma, expectativas positivas reforçadas reforçam, né, um momento de otimismo da economia. Então, esse desdobramento das decisões econômicas, né, dos agentes financeiros e não financeiros, baseadas nessas expectativas futuras, é que vão descrever a trajetória de crescimento das economias. Então, os ciclos de expansão, né, ocorrem em ambientes de expectativas otimistas que são confirmadas e que reforçam, né, mais otimismo no futuro, da mesma forma como os ciclos de retração. Então, esse modelo macroeconômico, né, com essa breve pincelada que eu estou trazendo, ele torna particularmente interessante para você discutir o contexto da transição climática, porque a transição climática ela vai
aumentar o grau de incerteza na tomada de decisão dos agentes, tá certo? E como que eles vão reagir a essas novas, né, essas novas incertezas, por assim dizer. Então, você tem desafios impostos, eles podem ser sintetizados, por um lado, que um processo de transição muito rápido, ele pode desencadear crises financeiras generalizadas, pela perda muito rápida do valor dos ativos associados àqueles que levam a emissão de gases poluentes ou porque usam muito insumo natural. Por outro lado, se a transição ela é muito lenta, tá certo? Você também vai impor, obviamente, custos, né? riscos físicos dos desastres ocorrerem, ele vai sendo elevado. Então, essa percepção desses desafios é que vão ampliar esse grau de incerteza e vão influir na formação das expectativas e implicando mudança no comportamento dos agentes econômicos, né, que vão tender a se tornar mais defensivos e menos propensos a aplicar em ativos com baixa liquidez. Então, nesse contexto de transição climática, isso implica que a política econômica ela deve ser pensada indo além da correção de falhas de mercado, que é um pouco o receituário que eu deduzo, né, do modelo convencional. Ele deve ser mais intervencionista, né, para guiar essas decisões privadas na direção da transição climática. Então, mais um, por favor. Então, o que eu quero trazer é que o modelo do Minsky de fragilidade financeira, ele pode ser analisado como resultado de uma falácia de composição. Então, como eu já mencionei, Minsky em particular, ele vai ampliar a teoria do investimento do Keynes, né, ao dar uma interpretação financeira, explicar como, né, esse processo de decisão, né, de um horizonte longo de tempo, ele vai se desdobrar, né, a partir da transformação do balanço dos agentes econômicos. E é por isso que ele, né, Minsky, tem a hipótese de que crises financeiras elas são endógenas, né, elas são construídas pela própria dinâmica da formação de expectativas e da tomada de decisão de agentes financeiros não financeiros. Né? Isso resulta do fato de que o resultado agregado ele é diferente, né, como a gente já tinha falado, das expectativas iniciais dos agentes. Então, isso é que pode gerar essas situações de desequilíbrio e essas situações, né, podem perdurar por muito tempo. Então, Minsky vai postular que economias de mercado modernas elas são instáveis, né, por sua natureza, e essa incerteza que é inerente a esse processo de tomada de decisão é que está na base dessa instabilidade. E quanto mais longo, né, é o processo que envolve a decisão, maior, obviamente, a incerteza que está envolvida na escolha dos agentes. Então, o financiamento, que é o foco do Minsky, em particular do investimento em ativos de longa duração, ele deve observar essa sincronização entre os compromissos de pagamento de dívida e os fluxos de caixa que são esperados, que deveriam cobrir, né, esses compromissos de dívida. Então, exemplificando, só para elaborar esse ponto, né, de como a teoria do ciclo de Minsky pode ser analisada como uma falácia de composição, olhando, então, do ponto de vista da empresa, quer dizer, a empresa ela deve assumir riscos, né, quando toma a decisão de investir. Então, o que ela faz quando ela vai tomar essa decisão? Ela vai reunir o máximo de informação que ela puder, tá certo, para minimizar os riscos que ela está incorrendo. Então, ela vai tentar entender bem, projetar como vai se comportar o mercado no futuro, o ambiente de negócio,
para traçar a sua estratégia. Como a informação numa economia moderna sobre o comportamento dos mercados ela não é completa, quer dizer, o fato de você não saber, né, não conseguir com exatidão prever tudo, não te leva necessariamente à inação, porque você pode preencher, né, a expressão é do Chaco, que é muito usada, com figmentos de imaginação. Você pode traçar cenários, né, que você gostaria, que você acredita que vão prevalecer, e isso motivar a sua ação. Então, o ponto é que depende do grau de confiança que você atribui às suas escolhas, e esse grau de confiança ele vai ser reforçado à medida em que você valida aquela expectativa a partir do momento que você começa a implementar o seu projeto. Então, no período, obviamente, de prosperidade, esse grau de confiança é reforçado, na medida em que você consegue confirmar que a sua expectativa ela estava acertada, né? E, com isso, você realiza, né, aqueles recursos que você esperava para poder financiar o seu investimento, né? E aí o setor financeiro, ele também entra, né? As instituições financeiras elas vão desempenhar um papel importante nesse processo, na medida em que eles tendem a ampliar, né, esse sentimento, tanto de otimismo como de pessimismo. Então, eu posso identificar que o empresário ele vai incorrer em dois tipos de risco, né? Primeiro, o risco de realizar, de ter previsto adequadamente, né, os retornos do seu investimento, mas o outro risco é a sua capacidade de validar as suas dívidas, né? Então, a capacidade da empresa em manter o valor dos ativos e passivos equilibrados, né? Então, a forma de você manter esse equilíbrio é tanto garantir os fluxos, né, de caixa para poder fazer as necessidades, e, por outro lado, a sua capacidade, né, se necessário, de você voltar ao mercado e renegociar a sua dívida, ou seja, a sua capacidade de endividamento. Então, o que o Minsky observa? Que a cada momento, né, o grau de fragilidade, né, dos negócios ele vai se alterando, né, de acordo com essa dinâmica, né, de você conseguir atender as demandas, as suas necessidades, cumprir as suas necessidades de dívida. E é isso, e de acordo com a sua capacidade, você vai tendo mais ou menos margem de manobra para manter os seus compromissos. E daqui, então, o Minsky ele vai observar, né, que as unidades individuais elas vão ter perfis, né, de endividamento que ele classifica como RED, especulativo ou Ponzi, e a nível macro vai ser a composição, né, de unidades, né, o peso de unidades mais fragilizadas ou menos fragilizadas, que vão determinar o grau de estabilidade da economia, certo? Então, a falácia da composição, ela se torna evidente no momento em que você percebe que uma empresa, né, um agente individual com dificuldade de enfrentar os seus compromissos passados, na tentativa de melhorar a sua posição, o comportamento lógico é você cortar as suas despesas, cortar seus custos. Mas, se todos os agentes, né, caminham nessa direção, isso vai implicar que, a nível agregado, você vai ter uma questão, você vai ter uma jurisdição da demanda agregada, né, e pelo corte da taxa de investimento, e isso implica que a geração de lucros, né, agregados ela vai se retrair. Então, essa escassez de lucros
face à necessidade de financiamento novo para você validar dívidas, e acompanhado, então, né, de uma diminuição na confiança dos negócios, na medida em que você não consegue validar aquelas expectativas iniciais, acaba aumentando, né, e não melhorando, aumentando ainda mais o peso das dívidas nos balanços individuais. Então, a tentativa de você melhorar, você acaba piorando, porque se todos agirem naquela direção, a pior é para todos, né? Consequentemente, né, uma economia que caminha nessa direção, ela pode estar se fragilizando, está se tornando mais vulnerável a choques e a desapontamento nas expectativas, né? Isso vai ter influência na formação de expectativas futuras. Então, ao analisar, né, como é a proposta da macro keynesiana, essa dinâmica entre a micro e a macro, né, para você entender a trajetória de crescimento da economia, você conclui que a economia não tende, né, para se autocorrigir, e ela vai precisar, né, de uma política econômica que compense essa tendência à economia a entrar ou numa espiral, né, de muito otimismo ou de muito pessimismo, né? E a política econômica, ela teria a função de mudar, né, o grau de confiança nas expectativas, porque os agentes, então, porque eles, por eles próprios, não terão, não serão dotados dessa capacidade, né? Bom, então, mais um, por favor, porque aí a gente, agora, então, tenta introduzir a questão dos riscos climáticos e esse ciclo financeiro endógeno. Você pode ampliar, então, essa discussão sobre a economia de mercado, né, inerentemente instáveis, para você incluir essa questão de como a transição climática ela reforça os movimentos cíclicos através da fragilização dos balanços financeiros dos agentes em geral, né? Então, a visão do Minsky, né, essa imagem dele eu acho interessante, é de que o mundo, né, uma economia de mercado, ela deveria ser encarada como um mundo de papel, né? Ou seja, deveria ser olhada através da sala de reuniões de Wall Street, onde os compromissos de pagar em dinheiro hoje e no futuro estão sendo avaliados. Então, dado essa visão, né, de como encarar uma economia moderna, ela me traz, do ponto de vista da transição climática, duas observações. Primeiro, que as crises climáticas, elas, além de, né, trazerem um alto custo econômico, social e ambiental, elas também, essa é a percepção, elas provocam um desafio grande para a estabilidade do sistema financeiro, né? Porque ela tem um caráter sistêmico, endógeno e altamente imprevisível. E a literatura sobre transição climática, os riscos da transição climática, identifica dois tipos de risco, né? Além de todos aqueles riscos que já são identificados, né, em questões de financiamento que o sistema financeiro avalia. Esses dois riscos ligados ao clima seriam os riscos físicos, né, que é a destruição de patrimônio, né, a perda física que os eventos climáticos extremos provocam, então causam danos à propriedade, até à produção, o comércio, né, além de perdas econômicas, e tudo isso vai contribuir para fragilizar o balanço de famílias, de empresas, de governos, né, e também das instituições financeiras que estariam expostas, né, a esse tipo de risco, e os riscos de transição, que são identificados como decorrentes do processo de ajuste de uma economia de baixo carbono. Então, isso implica mudanças, né, em políticas, em regulações, em leis,
né, na própria mudanças tecnológicas e o próprio sentimento de mercado. Então, uma transição, se ela é muito rápida, né, se ela é muito ambiciosa para uma economia de baixo carbono, se por um lado ela pode evitar, né, os piores riscos físicos, que estaria avançando na questão de mitigação dos problemas da crise climática, dos riscos climáticos, mas, por outro lado, você vai introduzir riscos de transição. Então, você, né, muito agressivo numa política para limitar o aumento da temperatura, isso implica, por exemplo, você deixar de explorar recursos fósseis. Bom, mas isso em termos de impacto disso no mercado, é que você pode provocar uma perda do valor, né, dos ativos associados a esses ativos, né, muito rápido. Então, é o que se chama dos ativos encalhados. Você pode criar ativos encalhados e, com isso, você também pode desencadear uma liquidação massiva desses ativos, e isso vai ter um potencial desestabilizador financeiro muito grande. Né? Então, pensando agora na macro convencional, a tomada de decisão a partir do agente representativo, cujo comportamento racional em relação à decisão de financiamento e investimento em capital, ele deve ser norteado, né, por uma análise de risco versus retornos. Né? Então, você vai utilizar a informação disponível, isso implica que o agente, então, é induzido, dado que é um horizonte maior de tempo, que é o que está envolvido, e muitos investimentos necessários para a transição climática, a informação é mais incerta. Então, as decisões elas tendem a ser mais de curto prazo. Né? E o grau de incerteza, né, por falta de informação, de conhecimento sobre investimentos em ativos verdes, por exemplo, da rentabilidade que você pode esperar, porque o objetivo é você fazer essa comparação risco-retorno, isso vai levar com que, em geral, esse tipo de escolha, né, para investimentos ditos verdes sejam mais arriscados do que aqueles investimentos em ativos marrons. Né? Então, por isso, você demanda menos investimentos verdes e fica mais com os investimentos tradicionais. Né? Isso vai decorrer porque o agente representativo ele vai responder a incentivos de preços, né, que vão ser tomados a partir do conjunto de informações disponíveis. E ele não tem como precificar, né, isso é um ponto tão importante, os potenciais danos causados por crises envolvendo a degradação ambiental. Ou seja, ele não tem como avaliar como que a sua escolha ela vai estar contribuindo para piorar a situação ambiental. Eles têm dificuldade de enxergar o quanto as decisões elas vão afetar o meio ambiente. Então, é claro que a literatura avança no sentido de sugerir, né, intervenções para você mitigar os riscos climáticos. Então, você vai debater sobre incentivos para você induzir, né, uma oferta de crédito e incentivar o investimento nesse processo de transição. Isso normalmente é feito de duas formas, não precisam ser excludentes, né? Mas vão ser, em geral, via mecanismos de preços. Quer dizer, você pode compensar a rentabilidade daqueles empresas que vão decidir para incentivá-las, né, a fazer investimentos verdes, né? Então, dando compensações para que elas possam ficar competitivas e, com isso, atrair mais crédito. Mas a literatura ela ainda trabalha muito em políticas que vão usar incentivos de preços, né, para favorecer os investimentos mais ecológicos. Né? Porque o objetivo
é fazer com que os agentes individuais eles internalizem as externalidades ambientais. Então, esses dois obstáculos podem ser colocados, bom, por um lado, é o próprio racionamento de crédito, né, o próprio setor financeiro, mesmo que, né, você tenha políticas que possam compensar, né, podem tentar equalizar as vantagens do investimento em ativos verdes, eles podem achar que pode racionar o crédito. Eles podem não considerar ainda que é elevado o risco envolvido. Existe também na literatura uma referência a que você não tem muita confiança, né? Enquanto confirme essas políticas de proteção e de subsídios, de vantagens aos ativos verdadeiro. E, por outro lado, um aspecto interessante também é que você não necessariamente tem um interesse, né, de desenvolver investimentos que sejam verdes. Né? Quer dizer, a demanda por investimento em ativos ambientalmente sustentáveis, ela também, porque ela vai estar sujeita, né, a essa raciocínio, né, de você analisar o perfil risco-retorno, pode parecer pouco atraente. Né? Então, só um parênteses, uma vez eu escutei alguém comentando que o Banco Regional ele financiava, né, no fundo, projetos que levavam ao desmatamento aqui no Brasil. Como isso é uma contradição? Bom, simplesmente porque o gerente tinha uma cota, né, que ele tinha que gastar de financiamento para um projeto verde, e os projetos verdes que apareciam, eles, na realidade, induziam o desmatamento, quer dizer, era uma espécie de greenwashing, não era? Quer dizer, então, existia uma falta, mas por que era o único projeto que era apresentado? Porque era que você tinha mais base de conhecimento. Então, quer dizer, você reforça, né, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado pela demanda, que trabalhe-se, porque a sua forma de avaliar, né, o impacto daquilo ainda é a forma que olha só o ganho, né, financeiro comparando a informação que você teve. E tudo isso que eu estou analisando, estou elaborando, é porque eu quero introduzir a ideia de que é importante, então, você ter clareza, você distinguir, né, o conceito de risco do conceito de incerteza, tá certo? Isso vai ser crucial para você, então, avaliar, colocar a questão da incerteza de uma forma substantiva no seu projeto de análise, para você tomar decisão sobre esses investimentos em mitigação do problema climático. Então, a incerteza vai se referir àquelas decisões que elas podem ser tomadas com informações imprecisas, né, ou mesmo ausentes. Então, você não tem o conhecimento, quais seriam os parâmetros adequados, enquanto que o risco são aquelas decisões que são amparadas em parâmetros que você pode inferir a partir do comportamento passado, né, do conhecimento da economia ou de ecossistema. Então, você está olhando para trás. Né? Então, com questões ambientais, nem sempre riscos e retornos eles podem ser precificados corretamente. E não por questões de falhas de mercado, né, que vão impedir, então, os mercados de descobrir, né, os preços corretos, mas porque o conjunto necessário de informações que dê respaldo à expectativa do agente, ele ele pode não existir. Né? Então, nesse caso, né, então, nessa situação, o mecanismo de coordenação de decisões de investimento e mercado, ele claramente é insuficiente para atender às exigências do processo de transição climática. Né? Ou então, coordenar a alocação de recursos via preços não incorpora devidamente a questão ambiental. Tá? Então, mais um slidezinho. Esse slidezinho é só para chamar a atenção de que como que a literatura ela vê a ligação entre economia e meio ambiente. E a literatura, ela
se desenvolveu mais nas dimensões microeconômicas, né? Em particular, para você identificar as externalidades de diferentes opções para você corrigi-las, né? Mas você também tem na literatura estudos, né, bem avançados em dimensões setoriais, mas, claro, a questão energética, né? Mas também o uso de florestas, recursos hídricos, agricultura, mineração, e, obviamente, todas as dimensões, inclusive a macro, elas vão ter um caráter distributivo muito forte, mas a literatura menos abundante é justamente nas questões macroeconômicas, certo? E aqui eu encontrei no texto do José Antônio Campo que ele tenta dividir o conjunto das questões macroeconômicas específicas para lidar com a questão ambiental, ele divide em 4 grupos, né? Então, ele vai o primeiro grupo, ele vai chamar seria o estudo sobre o impacto do bem-estar de gerações futuras, né? Então, são decisões de poupança e investimento com essa ótica. A outra seria a composição de oferta e demanda agregada. Uma terceira vertente, o terceiro grupo de pesquisa seria referente à mudança estrutural, que o processo de transição climática implica em transformação produtiva, né, e amparado em mudanças tecnológicas. E uma quarta, talvez até mais desenvolvida, são os debates sobre o financiamento da economia verde. Né? E aí surge uma nova categoria de finanças, que são as finanças sustentáveis, que vai requerer mecanismos de gestão de riscos climáticos e a demanda de regulação e supervisão por parte das autoridades reguladoras do sistema financeiro, em particular do Banco Central. Então, aqui eu gostaria, se eu não estiver abusando muito da paciência de vocês, rapidamente, então, trazer o que é o core, né, da estrutura do consenso macroeconômico de hoje, né, para poder ver como que a política macroeconômica, em particular a política monetária, ela pode estar acirrando, né, e não contribuindo para mitigar a questão ambiental. Né? Então, eu vou passar mais um, por favor, mais um slide. Então, só fazer um retrospecto, o consenso macroeconômico vai se desenvolver, vai se consolidar nos anos 80 e 90, tem a ver, né? E junto com esse consenso teórico, ele também traz uma agenda neoliberal de política econômica, que essa consolidação ela vai se dar a partir, né, de um período, né, que é chamado de grande moderação, que as economias desenvolvidas apresentaram, né, baixa produtividade, crescimento, né, taxas de inflação controladas, taxas de desemprego baixas. Né? Então, toda essa experiência empírica confirmava o acerto do modelo e das políticas que estavam sendo adotadas. Então, em grandes linhas, esse consenso ele pode ser resumido nessas itens que estão aí. Você não tem um trade-off entre inflação e desemprego no longo prazo, né? Então, no longo prazo, a curva de Phillips é vertical, a curva de oferta agregada é vertical. No curto prazo, você pode ter o trade-off entre inflação e desemprego, mas supondo, né, que ou ilusão monetária, ou efeito surpresa, né, de preço de lucros, ou rigidezes temporárias, né, existência de defasagem de informação, ou impostos por obrigações contratuais, que seriam questões que impediriam o ajuste imediato dos preços. Mas, no longo prazo, essas restrições todas deveriam desaparecer. Né? E como os agentes econômicos são guiados por hipóteses, por expectativas racionais, então, o principal objetivo da política é buscar a estabilidade dos preços, porque é o sistema de preços que vai
ancorar as expectativas dos agentes que vai orientar as suas decisões. Né? Então, vai ancorar principalmente expectativas de inflação, e isso poderia ser obtido potencialmente com um Banco Central independente, com regras de política monetária, e então o regime de metas de inflação ele emerge, né, desse consenso como sendo a principal política a ser seguida. A questão fiscal ela é abandonada, é rejeitada, em segundo plano. O âmbito externo, né, câmbio flexível, facilita o ajuste para os pagamentos, e flexibilidade, mobilidade de capitais, porque isso facilita os fluxos de poupança entre os países ricos e os em desenvolvimento. Isso seria seria um fator que poderia alavancar o crescimento dos países menos desenvolvidos, e, com isso, a longo prazo, você teria uma convergência das taxas de crescimento das economias. É claro que nesse acabou-se, então, o principal protagonismo da política monetária, e você aceitar, então, o regime de metas de inflação é o que constrói, né, esse consenso macroeconômico. Pode ter mais um slide, por favor? Então, a política monetária vai utilizar a taxa de juros como principal instrumento para controle da inflação. Isso pressupõe uma neutralidade da moeda no longo prazo, né? E, portanto, o efeito de políticas contracionistas ele seria passageiro, né? Não deveria ser permanente. A ideia de que a inflação e a atividade econômica elas se movem juntas, quer dizer, diagnóstica de inflação sempre pelo lado da demanda, e se eu contraio a atividade econômica, é uma forma de você contrair a inflação, você controlar a inflação. E, na hipótese de que você tem mecanismos eficientes, né, para a transmissão da taxa de juros, que é o principal instrumento para os preços, então, você operacionalizar uma regra de Taylor seria a forma de você exercer, né, você implementar a sua política monetária. Agora, o avanço do aquecimento global, ele indica que essa gestão de política monetária, no mínimo, subestimou o impacto da crise ambiental, tanto na estrutura produtiva, como os riscos decorrentes sobre a estabilidade financeira das economias. Então, a dificuldade, né, de você descarbonizar as economias indica que você tem um viés, né, nesse arranjo de política que acaba favorecendo as atividades intensivas em carbono. Mais um slide. Bom, então, aqui para se concentrar um pouco na questão do Banco Central, o Banco Central, como é que ele está lidando, então, com essa gestão ambiental, né? Então, os macroeconomistas, eles demoraram a incorporar a questão ambiental na sua agenda de pesquisa, mas depois da crise de 2008, da crise da Covid, né, a ameaça dos riscos climáticos passa a integrar a política econômica da maioria dos países. Bom, então, a escalada das crises não levou que os bancos centrais eles integrassem considerações de sustentabilidade nas suas estruturas de avaliação de risco práticas regulatórias. Né? Então, porque eles reconhecem que os riscos climáticos eles representam uma ameaça sistêmica ao funcionamento dos mercados financeiros e da estabilidade da economia. Mas, ao invés de adotar uma abordagem estratégica para você direcionar os fluxos financeiros para a sustentabilidade, os bancos centrais eles têm abordado a transição climática por meio de uma estrutura de gerenciamento de risco. Então, o compromisso é você identificar novos riscos que são induzidos pelo clima e, com isso, você desenhar regras, regulações, né, para mitigar esses riscos, né, para proteger o sistema financeiro e para evitar que esses riscos se transformem, né, em crises. Então, podem também adotar medidas prudenciais para limitar a exposição dos ativos intensivos em carbono e um compromisso de você aumentar a transparência na divulgação
do risco climático. Então, o que está no slide é a menção, né, alguns momentos, né, onde as finanças climáticas elas passam a serem engajadas, né, na preocupação dos bancos centrais. Então, o ponto de virada é esse em 2015, né, com o Acordo de Paris, que ressalta a necessidade de você alinhar o sistema financeiro com as metas climáticas globais. E você tem o episódio, então, do discurso seminal do Mark Carney, né, que então era presidente do Banco Central inglês, do Banco da Inglaterra, e ele também que é a tragédia do horizonte temporal, onde ele alerta, né, que as mudanças climáticas representam riscos financeiros significativos. Na medida que eles podem desestabilizar mercados financeiros e ameaçar a estabilidade econômica, então caberia aos bancos centrais e reguladores, né, a incorporar o risco climático aos requisitos da supervisão e divulgação bancária. Em 2015, tem visto aí essa força-tarefa da divulgação financeira relacionada ao clima, que é um marco importante, porque você passa a desenvolver uma estrutura padronizada para empresas financeiras e não financeiras, elas avaliarem e divulgarem os riscos climáticos. Um pouco mais à frente, né, criada essa rede para ecologizar o sistema financeiro, em 2017, o Brasil estabelece essa rede do Banco Central do Brasil em 2020, que representa, então, uma iniciativa histórica em que os bancos centrais e supervisores vão colaborar, né, para integrar os riscos ambientais à regulamentação monetária e financeira. Essa rede ela vai promover melhores práticas para avaliar os riscos, desenvolve testes de estresse, né, para poder incorporar critérios de sustentabilidade na operação do mercado financeiro, e uma sequência de outros eventos de acordos internacionais que mostram, quer dizer, como que você está incorporando na macroeconomia das finanças sustentáveis, né, essa questão ambiental. Mas esses esforços, eles concentram em abordar os riscos da perspectiva da estabilidade financeira. Quer dizer, você está buscando minimizar os riscos, né, para o sistema financeiro. Agora, há uma discussão que os bancos, na literatura, se os bancos centrais não deveriam assumir um papel mais proativo na política monetária de crédito para mitigar esses riscos sistêmicos e apoiar efetivamente a transição climática. Então, seria você prescrever um papel mais ousado, né, dos bancos centrais e da política econômica para a transição climática. Então, aqui eu vou mais um slide, eu já estou chegando no final, mas eu vou tratar, eu vou trazer, então, lembrar que o Keynes, voltando ao Keynes, no capítulo final da teoria geral, ele vai defender que a sustentação do pleno emprego, uma economia madura, ela iria implicar a socialização do investimento e a eutanásia do rentista. Né? Então, trazendo, né, a proposta, ajudando a pensar nesse contexto de crise climática, né, e considerando que a crise climática ela envolve uma elevada incerteza no processo de tomada de decisão da gente, e porque é difícil você avaliar riscos, os retornos, né? Talvez o modelo teórico de escolha de alocação dos recursos ele deva ser distinto desse modelo convencional, né, baseado em incentivos via preços. Então, esses preços corretos, eles simplesmente podem não existir, né, nesse contexto de transição climática. Que, ao mesmo tempo, né, eu não posso então, defender a paralisia da tomada de decisões. Então, qual foi a solução
que o Keynes, quando vai descrever a questão da incerteza, de longo prazo, né, que é inerente a uma decisão de investimento, isso ele vai desenvolver no capítulo 12 da teoria geral, ele vai enfrentar a questão da incerteza, lembrando, né, que as decisões elas podem ser ancoradas, né, por convenções, por regras, né, por boas práticas de mercado, porque vão ser elas que vão dar confiança àquela formação de expectativas que são formadas, né, mas com tantas restrições, né, dada a incerteza que é inerente àquele processo de tomada de decisão. Então, o ponto que eu quero trazer, e essa então, é uma agenda que eu acho que é interessante ser investigada, é que compete à política econômica, né, e todas as instituições, né, de desenho dessas políticas econômicas oferecerem essa confiança necessária para a tomada de decisão nessa direção da transição climática. Né? Então, a política macroeconômica, né, e as instituições associadas a ela, elas teriam um papel preponderante para construir essa institucionalidade que vai incorporar as expectativas nesse processo de transição climática. A proposta do Keynes para a socialização do investimento identifica a gestão do orçamento público, em particular o orçamento de capital, como uma política fundamental para você ampliar o potencial produtivo da economia. Agora, essa questão de orçamento de capital, ela foi se perdendo exatamente a conotação dela na implementação de políticas fiscais dos países. Né? Então, quer dizer, me parece que o próprio Keynes ele não chegou a desenvolver tanto, quer dizer, ele falava que você tinha que ter a socialização do investimento, você tinha que ter órgãos semipúblicos que iriam controlar, então, o investimento. Ele achava que 2/3, né, ou mais, do investimento seria investimento público, e a gestão da política fiscal seria uma contracíclica, né? Para resgatar esse papel contracíclico, então você teria esse orçamento discricionário, mas isso é uma parte que eu vejo menos desenvolvida em relação à discussão da teoria do Keynes. Né? Mas pensando, então, na política monetária, a literatura hoje, né, crítica ao pensamento convencional, ela já defende, né, uma política monetária um duplo, triplo mandato, né? Então, não só controle da inflação, mas também do emprego, mas também a questão ambiental. Então, se trabalha a ideia do princípio da dupla materialidade. Esse princípio ele vai dizer o seguinte: bom, é claro que nós reconhecemos que a questão dos fatores ambientais podem, né, os riscos relacionados ao clima, eles podem afetar a estabilidade financeira, né, e a eficácia da política monetária. Mas a dupla materialidade implica você também reconhecer qual o papel do sistema financeiro, né, para provocar a crise ambiental. Quer dizer, então, alimentando, né, ou não mitigando, né? Então, ou seja, o sistema financeiro ele também impacta o meio ambiente, né? Então, as instituições financeiras e as políticas monetárias podem influenciar os resultados ambientais, né, se você aloca crédito, né, para políticas para aqueles setores menos emissivos de carbono. Né? Então, quando você integra essa dupla materialidade, você percebe que, então, o Banco Central está indo além dessa gestão de risco tradicional. E ele passa, né, deveria passar, então, ativamente, como as suas políticas, né, podem contribuir para a sustentabilidade ambiental. E aqui eu trago a ideia de que esse modelo, né, macro, Keynes-Minsky, ele traz a ideia de que o planejamento econômico ele passa
deve, junto com o financiamento público de investimento em transição climática, eles deveriam ser o protagonismo para orientar as decisões econômicas. Então, é nesse sentido que eu trago, né, que você precisa de ter uma nova convenção de desenvolvimento, né, que traga uma visão, que incorpore essa visão de funcionamento da economia como precisando, quer dizer, como a insuficiência, né, da coordenação de mercado para gerar melhores resultados e a necessidade de eu trazer essa figura, né, do planejamento que venha a orientar as decisões na direção, então, da transição climática, né? Quer dizer, e a ideia de convenção é porque seria uma crença compartilhada, né? Então, seria os agentes todos entendendo que essa seria a solução, ou uma solução para você introduzir de forma eficiente, né, a questão da transição climática. Então, essa convenção de desenvolvimento, visando a sustentabilidade, você também não teria o protagonismo de uma política sobre as outras. Você deveria estar observando uma coordenação entre políticas industriais, políticas, né, monetárias, políticas fiscais. É claro que nada disso é simples, é só lançar né, o debate para se começar a avaliar, né, como que a macroeconomia pode efetivamente estar contribuindo para essa questão da transição climática. E essas políticas, então, macroeconômicas coordenadas, né, para socializar o investimento, e aí, sim, você caminhar na direção da transição climática e justa, né, porque tem o caráter distributivo que está embutido em toda essa discussão, que é muito importante. Então, a Convenção do Desenvolvimento aponta uma atuação do Estado na direção de mobilizar recursos monetários e financeiros para guiar as expectativas privadas na direção do investimento em descarbonização e preservação ambiental. Então, essa Convenção do Desenvolvimento ela pode ser entendida como desdobramento da proposta de Minsk, quando ele, né, conclui que economias modernas, por serem dotadas do Big Government, do Big Tech, essas instituições serviriam de garantias para que uma nova depressão, né, não voltasse a ocorrer, né? Então, me parece que a possibilidade das crises climáticas eminentes, você resgatar a teoria de Keynes e Minsk seria oportuno. Meu último slide é só para retomar, né? Então, como seria, de uma abordagem, de uma sustentabilidade forte, a representação entre essa interdependência das esferas econômicas, sociais e ambientais. Quer dizer, nessa representação, você entende a economia como dependente da esfera social e ambiental, e não como independente das outras esferas, podendo transformá-las com as decisões econômicas. Então, é isso, gente. Obrigada. Bom, muito bem. Gente, bom, muito obrigada pelas perguntas. Eu também não sei responder tantas questões, eu também estou entrando recente nessa literatura, e lembrando como a macroeconomia também está abraçando, né, essa literatura tardiamente, né? A questão ambiental ela foi entrando pela micro, pela questão setorial, e só agora que está entrando mais pela macroeconomia. Mas começando, então, pelo Iago, acho que, Iago, você trouxe muitas questões, assim, mas o que eu acho importante é a questão, a ameaça do neoextrativismo, porque eu vejo que, você tem razão, né, nos acordos internacionais, no debate internacional, predomina, né, essa ideia de que os recursos financeiros estão
são muito mais volumosos no setor privado do que no setor público, né? Então, o papel do setor público é você tornar atrativo, né, dando compensações para com que o investimento privado, o financiamento privado, ele vá na direção da transição verde. E aí reside o problema, porque realmente dessas parcerias público-privadas, muitos dos acordos, né, são no sentido de você garantir os retornos, né, e isso à custa, né, do contribuinte em geral, né? Então, tem uma literatura que diz que você está substituindo, né, o consenso de Washington pelo consenso do Wall Street, né, que seria essa captura total das políticas públicas, né, pelos interesses privados, e com essa bandeira de que, olha, para fazer a transição, né, eu tenho que ter meu retorno, mas então a compensação, e como são decisões difíceis, porque, né, eu não posso garantir os meus resultados, então, de alguma forma, você vai fazer acordos para poder, quer dizer, compensando, né, com recursos públicos. Né? E a questão do neoextrativismo é uma ameaça, porque você pode ter uma estratégia de desenvolvimento, né, que eu acho que bate um pouco com a última pergunta da aluna, que seja para você ceder, né, os seus recursos naturais, né, para financiar, quer dizer, em troca do seu desenvolvimento. Mas, quer dizer, se você se especializa e não diversifica a sua pauta produtiva, né, você está se condenando a um baixo crescimento. Né? Então, a questão, existe uma pressão muito grande pela transição climática dos países desenvolvidos, né, a busca de minerais raros, a busca da segurança alimentar, e, com isso, pressionar os países, né, mais pobres para cederem, né, os seus recursos para financiar, no fundo, o interesse dos desenvolvidos. Né? Então, com isso, você acirra, né, a desigualdade entre os países, você acirra a contradição centro-periferia. É por isso que a questão distributiva ela nunca pode ser desprezada nessa discussão, porque é claro que a distribuição, né, desse processo de transição ele vai ter ganhadores e perdedores, tá certo? Então, você tem que avaliar bem como você vai compensar, né, os perdedores, né, as custas, né, de como. Então, não é uma situação simples. Né? Os acordos internacionais, bom, aí é uma diversidade enorme, né? E eu acho interessante essa proposta da NIB, né? Porque a NIB, depois de muito tempo, você volta com uma política, quer dizer, depois de algum tempo, você volta com uma política industrial e, quer dizer, entendendo, né, que você tem que reverter esse seu processo de desindustrialização e tem que buscar, né, aprofundar a sua diversidade produtiva, a complexidade, né, produtiva, né, enfim. Isso ainda continua sendo um motor, quer dizer, a indústria com todas as suas nuances, né, com todas as transformações, mas associada ao setor de serviços, né, ligados à indústria, ela ainda é o motor do crescimento, que eu tenho visto que vários testes são feitos que identificam ainda a indústria como importante. Então, nesse sentido, a política industrial, apesar de ser relativamente modesta, frente, né, a todo o suporte que é dado ao setor agro no Brasil, mas é um movimento e uma política que está desenhada de uma forma mais moderna, né, coordenada com vários setores, na forma de missões, com metas, né, a reavaliação da NIB agora estabelece metas. Então, é uma iniciativa importante agora, não sei se suficiente, né, para assim, aumentar esse poder
para reverter esse processo de industrialização, mas o neoextrativismo é, de fato, uma ameaça, né? E aí, né, o Lázaro também traz a questão do BNDES, da questão da NIB, né, e do financiamento. Né? Sempre foi o papel, né, do banco. A nossa industrialização ela teve o suporte, né, de bancos públicos, do BNDES em particular, e hoje eu vejo que o BNDES está buscando com menos força, porque ele está mais, me parece, na gestão de fundos, né, atraindo fundos internacionais para direcionar, né, na direção da reindustrialização, dessa questão da transição verde. Mas, enfim, é uma reação, mas não compara com o que foi o passado. Quer dizer, eu constato que o Brasil se tornou essa potência agroexportadora, mas por uma intencionalidade. Assim como ele se industrializou, também com uma intencionalidade. Quer dizer, na época da industrialização, era entendido que, né, esse era o caminho do desenvolvimento, né? Esse era o progresso. Havia uma crença compartilhada, uma convenção de que o caminho era a industrialização. Você perdeu isso. Né? E aí o país volta, né, à sua vocação natural. Com a extensão que o Brasil tem, né, explorar a fronteira agrícola e explorando cada vez mais. Por isso que o desmatamento é meio que uma lógica desse modelo, certo? Se eu quero, né, continuar expandindo esse modelo, né, de estrutura produtiva. Né? E aí também gera contradições em relação a consumo, quer dizer, acaba importando hábitos de consumo e não necessariamente isso vai ser sustentável. Não há dúvida que o padrão de consumo que a gente tem hoje no mundo, também não é só porque vai subir 3 graus, que a gente vai se afundar em lixo. Né? Então, essa consciência, tanto em termos de estratégia de produção, estratégia de consumo, tem que mudar. O financiamento é fundamental, a gente está mais pobre, né, nos nossos instrumentos de financiamento público, né, por conta desse modelo neoliberal, e então o que a gente está tentando é, né, como reverter essa questão. Mas não é uma questão simples, mas eu assim, acho a NIB uma proposta interessante, mas não sei se ela vai ter força o suficiente, porque frente ao que se gasta com o agro, por exemplo, né, todos os benefícios que o agro tem, né, tributários, enfim, creditícios. Né? Então, não vai dizer tirar do agro, mas, quer dizer, reconhecer que você deveria, né, buscar também beneficiar melhor, né, o setor industrial. E a questão como é o nome dela? Angela? Angélica. Angélica. A questão da Angélica, eu reforço essa ideia. Eu acho que a questão da crise climática ela pode levar a uma estratégia que pode aumentar essa dicotomia centro-periferia. Ela pode agravar, né, a pobreza, né, e através da exploração, né, de recursos minerais, mas sem dar retorno, né, para as economias. E, então, com isso, você só vai agravar a situação de pobreza e potencialmente, né, inibir, minar a possibilidade dessas populações, né, desses países mais pobres, saírem da pobreza. A América Latina, na África, né, agora até a Ucrânia, né, vai ceder, enfim, essa é uma consciência que os países têm que tentar desenvolver. Né? E sobre, Fernando, obrigada, a questão da medição, concordo que é fundamental, mas aí eu vou trazer para você uma outra questão que está dentro da macro, que é o seguinte: a gente não tem
perfeita. A gente tem muito desconhecimento, da literatura, sobre como o gasto público ele se reverte em benefício econômico para a sociedade. Isso tem a ver com uma questão de medição, que é a questão de como você mede o governo nas contas nacionais. E o sistema de contas nacionais, a revisão agora desse ano, ele já manifesta uma preocupação com essa questão do investimento, né, dessas contas, tem sempre em relação a melhorar a forma de você valorar a contribuição do gasto público na sociedade. Porque a maneira como você mede é pelo custo. Então, é sempre o custo, entendeu? Mas é um custo que faz diferença, tá certo? E, principalmente, o investimento público. Você não tem retorno desse investimento mensurado, tá certo? Mas ele faz diferença, ele tem um efeito multiplicador na economia, tá certo? Então, essa referência à política fiscal, essa política de gasto público, sabe, tudo está modelando, né, no modelo neoliberal, de você reduzir o tamanho do Estado, você promover o equilíbrio das contas públicas, essa seria, né, a boa política, só que, ao fazer isso, porque você não consegue medir, e na medida que você estrangula o setor público, você piora a qualidade dos serviços, né, da eficiência desse gasto, e aí você abre a brecha para você passar para o privado. Só que o privado não é o objetivo do lucro. Se não é por aí, não faz sentido. E nem que ele consiga compensações, né, do setor público para ser induzido a isso. Então, eu acho que o grande problema, olhando pelo lado da macro, é você medir melhor a questão do setor público. Entendeu? É você entender melhor isso, uma fala que você falou, assim, eu tenho que ver a viabilidade, né, de uma política ser implementada. Ela começa por aí. Você tem toda razão, pela minha capacidade de argumentar com dados concretos, tá certo? Mas eu tenho, do Nascedouro, aliás, muito interessante, que tenho um aluno lá no pós-doc na UF, que ele teve acesso às cartas do Keynes, acreditem, inéditas. Adivinha quais eram as cartas inéditas do Keynes ainda do campeonato? Sobre as contas nacionais. E ele descobriu uma entrevista da Conceição Tavares, que ela declarava, eu não sei o contexto, mas ele tem isso transcrito, declarava o seguinte: a primeira traição que fizeram com Keynes nas contas nacionais, porque a forma de você valorar a contribuição do governo, ela foi mascarada. E aí, através dessas cartas, esse menino constatou que, de fato, né, há uma polêmica muito grande. O que saiu pelas contas nacionais, pelas Nações Unidas, não foi a postura do Keynes, foi do Richardson, que se baseou no Clark meio que brigou com o Keynes, mas aí o Keynes morre e fica tudo por isso mesmo. Então, não era a proposta do Keynes. E o Richardson, ele adultera, né, o que estava sendo discutido em prol de você manter a comparação internacional. Essa foi a grande desculpa. E para manter a comparação internacional, você medir por custo, não você ignora as diferenças de tributação, enfim, que varia de país para país. Você tem que uniformizar para poder comparar internacionalmente. Então, em nome da comparação internacional, você não leva em consideração o debate do Keynes, que ele está tentando entender o que foi, mas passa por aí. E se você pensar, quando você vai discutir a questão do a política fiscal do Keynes, o Keynes era conservador, o Keynes queria o orçamento corrente equilibrado, mas ele admitiu o orçamento de capital, que seria o instrumento contracíclico.
Mas o que é esse orçamento de capital? O que entra nesse orçamento de capital? A literatura é vaga sobre isso, certo? E eu acho que passa um pouco por essa discussão que você não sabe muito bem como medir essa contribuição, tá certo? Então, eu começaria a eleição pegando a dica aí que o FNA já vai mudar um pouco a questão do retorno de capital público. Ele quer medir ele quer tirar essa medida através do sistema de contabilidade. Bom, enfim, então, por aí. Se eu quero discutir, né, um modelo alternativo à soberania do mercado, né, contrapondo, né, que eu tenho que crescer essa ideia de que o planejamento público, que eu tenho que construir uma institucionalidade para implementar isso, eu acho que são agendas que vão se abrir para cá. Então, gente, é isso. Muito bem.